Boa noite. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Depois desses dias de feriado, onde alguns viajaram, outros, como eu, ficaram em casa descansando. Pelo poder de Deus nós estamos aqui. Esse, com certeza, é o melhor lugar do mundo para nós estarmos nessa noite e em cada momento da nossa vida. Esse lugar aqui, eu sinto como um lugar muito sagrado. Aqui a gente sente muito a presença de Deus. E o nosso pedido de oração ali atrás, quando nós nos reunimos para fazer nossos agradecimentos e nossos pedidos, foi que Deus derramasse sobre mim nesse momento o Espírito Santo. E eu estava contando para eles que quando o pastor Paulo me escala para pregar, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus, pedindo que Deus me mostre sobre o que Deus gostaria que eu falasse. Porque nós viemos aqui para nos alimentar, né? Nós viemos aqui em busca de respostas, em busca de direção, em busca de solução e de salvação. Então, que Deus esteja com cada um de nós que aqui estamos, e especialmente com aqueles também que nos assistem através da internet. Que através da mensagem dessa noite, muitos de nós possamos entender, ou melhor dizendo, cada um de nós possa entender quem verdadeiramente é, e o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós precisamos desse Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, nós vamos orar. Por favor, incline seu rosto. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. Louvado seja o teu nome, Pai querido, por estarmos aqui na tua presença nessa noite, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para te louvar e para nos entregarmos completamente em tuas mãos de amor. E nesse momento, Senhor, queremos pedir que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que ele traga a mensagem diretamente do teu trono de graça, Senhor. Que cada um de nós possa encontrar aqui aquilo que veio buscar. Vem estar conosco, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Nós vamos falar um pouquinho hoje e ler na Bíblia sobre as perguntas que Deus nos faz. A Bíblia, ela é um livro de perguntas. Eu não sei se você sabia, eu não sabia. Eu tive esse dado. Encontrei esse dado ontem à tarde. Na Bíblia, nós encontramos cerca de 3.298 perguntas que Deus faz para nós. Normalmente, nós fazemos muitas perguntas para Deus. Diante das situações, diante das dificuldades, das lutas da nossa vida, nós questionamos a Deus. E para nós, parece assim que Deus só existe para responder as nossas perguntas. E quando isso não acontece, muitos se revoltam contra Deus. E pior ainda, muitos acusam a Deus pelas tragédias, pelas doenças, pelos divórcios, pela morte, enfim. Muitos acusam a Deus das maldades que acontecem nesse mundo. E nós vamos ler a primeira pergunta que Deus faz para o homem, que está registrada na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que ele tem características bastante especiais. O nome que tem esse livro, Gênesis, no grego, significa origens, o livro das origens. E no hebraico significa no princípio.
A tradução de Gênesis no hebraico é a primeira palavrinha do texto bíblico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, embora Gênesis termine o tempo que abrange a escritura de Gênesis, o relato de Gênesis, termine quase 3 séculos antes do nascimento de Moisés, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos vários versículos bíblicos apontando Moisés como o autor do livro de Gênesis. E o livro de Gênesis ele foi escrito logo após o Êxodo, ou seja, ele foi escrito entre 1445 a.C. até 1405 a.C., que foi a data da morte de Moisés. Então, ele foi escrito nesse período de 40 anos. E o livro de Gênesis, ele tem características especiais. Ele é um livro que o tempo de relato que ocupa no espaço de anos e de séculos desse livro é maior do que todo o tempo de todos os outros livros da Bíblia. Então, ele relata desde a criação e vai até o ano 1804 a.C. Então, ele ocupa um período de tempo maior do que todos os outros livros da Bíblia. E no livro de Gênesis, na Bíblia, melhor dizendo, mas no livro de Gênesis, nós temos, melhor dizendo, apenas uma folha de um livro perfeito, de um mundo perfeito. Capítulo 1, o relato da criação, do céu, da terra, do mar, de todas as coisas que existem aqui no nosso planeta. No capítulo 2, a convivência de Deus com Adão e Eva, a criação de Eva, né? Mas já no capítulo 3, o que é que nós temos relatado lá? A queda do homem, ou seja, a entrada do pecado. E esse cenário, ele se desenvolve, ou ele é relatado até o capítulo 20 do Apocalipse. Então, capítulo 1 e 2 de Gênesis, um mundo perfeito. Capítulo 3, a tragédia do pecado. E isso se estende até o Apocalipse, até o capítulo 20, onde Deus nos diz como ele vai exterminar o pecado nessa terra. Como ele vai dar fim à obra de Satanás. Aí no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, nós temos novamente o mundo perfeito. Nós temos a restauração do paraíso que foi perdido lá no Éden. Nós vemos nas últimas linhas do livro do Apocalipse, nós vemos os filhos de Deus realocados no Éden novamente, né, trazidos de volta para aquilo que Deus sonhou para nós e se alimentando outra vez da árvore da vida. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que é onde a gente vai se concentrar um pouquinho mais nessa noite, nós temos dos versos 1 a 6, nós temos aqui a manifestação, né, de Satanás através da serpente, enganando, seduzindo Eva. E nos versículos seguintes, as consequências desse engano, dessa sedução. Lá no verso 8, nós vamos ler verso 8, 9 e 10. Lá está escrito assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus
o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós temos a primeira pergunta dirigida por Deus à humanidade. Quando Deus pergunta, qual é o objetivo dele? Por que Deus pergunta? Deus não é onisciente? Deus não sabe exatamente quem eu sou? Ele não sabe melhor quem eu sou do que eu mesmo? Deus não sabe das coisas que acontecem no nosso dia a dia? Deus não sabe de todas as coisas? Por que Deus pergunta? Por que ele... Depois nós vamos comentar esses versículos e nós vamos ver que Deus chegou para conversar com Adão da mesma forma que ele vinha todos os dias no Éden. A Bíblia nos diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão e Eva. Imagina que privilégio. Por isso que era um paraíso. Além de tudo que existia naquele lugar, eles conversavam com Deus face a face. Eles viam, eles tocavam em Deus. E da mesma forma que Deus vinha a cada dia, Deus veio nesse momento aqui. Calmamente, ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? O que é que Deus queria? Que resposta que Deus queria com essa pergunta? Deus não sabia onde Adão estava? Com certeza Deus sabia. Adão estava, como diz aqui, lá no verso 10, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus sabia exatamente onde Adão estava. Aquele jardim havia sido criado por Deus. Com certeza, Adão estava escondido atrás de alguma árvore. E isso tem um significado muito grande na nossa vida. Muitas vezes, a gente se esconde atrás de árvores. A gente se esconde de Deus. A gente prefere se manter longe dele. E essas árvores, às vezes, podem ser um sonho meu, uma pessoa da minha família, uma ambição que eu tenha ou uma prioridade, porque normalmente nós temos prioridades diferentes das prioridades de Deus. E assim Adão estava, escondido atrás de uma árvore, desesperado, apavorado, com medo, com vergonha de Deus. Mas, se a gente voltar um pouquinho aqui no verso 7, antes de relatar o fato de Adão e Eva terem se escondido de Deus, a Bíblia relata também que a primeira consequência do pecado foi eles se perceberem como eles eram. Eles se enxergaram nus. No verso 25 do capítulo 2, se você for ler, você vai ver que ali eles têm consciência também da nudez deles, porque ali eles também estavam nus. Só que ali eles eram puros, eram inocentes. Ainda o mal não operava no meio deles. Então, após eles terem caído na conversa de Satanás através da serpente, a primeira iniciativa deles
é tentar resolver da forma humana a situação que eles tinham provocado, a consequência que eles iriam começar a colher a partir daquele momento, que toda a humanidade passaria a viver a partir daquele momento. O que é que eles fizeram? Lá no verso 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Assim que eles se perceberam como verdadeiramente eles eram, eles tentaram humanamente solucionar a situação. Só que isso não resolveu. Isso não trouxe a paz, a alegria, a inocência de antes, porque eles tinham desobedecido a Deus. Eles tinham transgredido. E agora procuravam se esconder, porque estavam apavorados. Eles estavam desorientados, porque eles estavam sentindo, ou melhor, tendo sentimentos que eles nunca tinham sentido antes. Antes eles não sabiam o que era o medo, o que era a insegurança, o que era ter vergonha. E agora eles passaram a sentir. E Deus pergunta simplesmente: onde estás? Onde é que você está, Adão? Ou seja, Deus estava ali conscientizando Adão. Deus não estava perguntando para ser informado, Deus já sabia. Ele estava conscientizando Adão sobre as consequências do que ele tinha feito. E qual foi a justificativa? Veja na sequência. Lá no verso 11, Deus pergunta para Adão: quem te fez saber que estavas nu? Por acaso você comeu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha a resposta de Adão. Esse texto aqui me chama muito a atenção, porque nós somos humanos, né? E olha o que Adão diz para Deus. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A quem que Adão estava responsabilizando? Em primeiro lugar, a mulher. Mas ele estava responsabilizando também a quem? A Deus. Ele está dizendo aqui: a mulher que você me deu estava com defeito. A culpa não é minha. Nós somos especialistas em agir dessa maneira. Raramente o ser humano reconhece a sua responsabilidade. Raramente o ser humano reconhece as suas falhas, os seus defeitos, e procura sempre transferir para terceiros a sua responsabilidade. Só que tem um detalhe: o pecado não tem justificativa. O pecado não tem explicação. Não existe argumento que você possa usar diante de Deus para que Deus te desculpe pelo pecado. Não existe. O que Deus estava querendo aqui, quando Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? O que Deus estava querendo é levar Adão ao arrependimento e à confissão, coisa que não aconteceu. Porque ele continuou escondido, apavorado, tremendo de medo diante de Deus e tentando se isentar da responsabilidade. Não fui eu, foi ela. Isso para mim me soa assim. A gente vive isso. E a mulher não fez diferente. Quando Deus perguntou para a mulher, lá no verso 13, Deus pergunta para Eva: o que é isso que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Quer dizer, ninguém aqui era culpado. O culpado era o outro. E o culpado era também quem? Deus. E nós atribuímos muita culpa para Deus. Basta ir num velório, você vê isso, você ouve isso. As pessoas que estão consolando aquele que perdeu o seu ente querido, o que é que dizem? Se conforme. Deus quis assim. Deus não quis assim coisa nenhuma. Deus não criou a morte. Deus criou vida. Deus criou vida em abundância, vida plena. Deus criou só o que é bom, só o que é belo, só o que é puro. Tudo que nos faz sofrer, tudo que nos faz chorar, não vem de Deus, vem do inimigo de Deus. E aqui, Eva, ao acusar a serpente, ela estava acusando também a quem? Satanás. Né? Porque aqui nós temos, no capítulo 3, verso 1 a 6, nós temos aqui uma manifestação mediúnica. Satanás, por intermédio da serpente, ele falou com Eva. E muitas pessoas, eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. As pessoas dizendo assim, porque Satanás me fez, olha o que Satanás me fez fazer. Quero dizer uma coisa para você. Talvez você já saiba disso, você já tenha lido sobre isso. Mas não existe poder nenhum, nem no céu, nem na terra, que me faça pecar. Eu peco porque eu quero. Com o que Satanás trabalha? Qual é a especialidade dele? É tentação. Ele trabalha com tentativas. Eu caio se eu quiser. E uma das formas que ele encontra para me fazer cair é tentar me fazer ficar no chão após o pecado. Ele tenta me fazer compreender ou achar que Deus não pode me perdoar, que eu fui longe demais. Ele tenta ele tenta me manter longe de Deus, porque é isso que é pecado. Nós temos na Bíblia, lá no verso, em 1 João 3,4, a definição de pecado. Né? Pecado é o quê? Transgressão da lei. E o que é a transgressão da lei? Quando é que ela acontece? Quando o homem está distante de Deus, está longe de Deus. É isso que é pecado. É por isso que nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque nós já nascemos longe de Deus. Matar, roubar, adulterar, sentir mágoa, sentir raiva, mentir. Isso são atos pecaminosos. Isso é consequência do meu afastamento de Deus. E é nesse sentido que Satanás trabalha. Ele tenta me fazer cair, e quando eu caio, se eu não levantar, se eu não confiar no poder de Deus para me perdoar e me transformar, aí ele tem todas as brechas de que ele precisa para se instalar na minha vida. E do que é que nós mais precisamos? Veja, aqui, Deus, quando chama a atenção de Adão, ele não foi brigar com Adão, ele não falou com Adão furioso, ele conversou, ele conscientizou. Onde é que você está, Adão? O que você está fazendo, Adão, longe de mim? E o que ele diz para nós na Bíblia? Que para nós, longe dele, não existe vida.
E é isso que Satanás quer manter. Ele quer nos manter longe de Deus. Porque longe de Deus, nós somos um alvo fácil para ele. Aí, quando nós fazemos um paralelo entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver Deus fazendo mais uma pergunta. Nós vamos ver Deus fazendo a quarta pergunta da Bíblia. Para Adão ele pergunta, ou melhor, a quinta. Para Adão ele pergunta, onde estás? O que foi que você fez? Para Eva ele pergunta também, né? Você comeu por acaso da fruta que eu disse que você não deveria comer? Da árvore que eu disse que você não deveria comer? Agora, nós vamos ver aqui a história de Caim e Abel, dá para traçar um paralelo entre as duas situações. Lá no capítulo 4, verso 3, está escrito assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Aí Deus faz perguntas para Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vamos continuar lendo mais uns versículos e nós vamos ver nesse capítulo aqui uma outra consequência do pecado. Lá em Gênesis 3, nós vimos a sucessão de erros que o pecado leva. Culpar o outro, culpar a Deus, culpar a Satanás para se eximir de responsabilidade. Aqui nós vamos ver que um pecado sempre leva a outro pecado. Veja só. O que Deus havia dito para Caim e Abel? Não só para Caim e Abel, desde o início, lá na queda de Adão e Eva, Deus tomou providências. Deus matou cordeiros para vesti-los. E Deus havia, assim, ensinado que o perdão de pecado seria concedido através do derramamento de sangue, do sacrifício de animais. Abel fez o que Deus havia ensinado, e Caim não. Caim foi pelo achismo, né? Ele não tinha ovelha, mas ele era um agricultor. Ele pegou aquilo que a terra dele produziu de melhor e ofereceu para Deus. E Deus, por isso, não aceitou. E Deus vem conscientizar Caim sobre isso. Deus pergunta para ele, por que você está de cara feia, Caim? Você não está vendo que você me desobedeceu? Eu não disse que era cebola, ou abóbora, ou repolho. Eu disse que era sacrifício de animais. E Deus disse para ele, se arrependa. Volte para o caminho certo. Porque senão, o que ele diz? O pecado vai jazer à tua porta. Ele vai ficar só te espreitando. Ele vai ficar esperando a oportunidade para te dominar. Então, o primeiro pecado de Caim foi o quê? Desobediência, transgressão. E na sequência, lá no verso 8, nós vemos o seguinte. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja, ele primeiro desobedeceu a Deus, Deus disse uma coisa, ele fez outra, e ele se ira contra o irmão,
ele se ira contra Deus, ele mente para Deus, conforme a gente vai ver na sequência, e por fim ele mata. Uma coisa levou a outra, né? E aí no verso 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? A mentira. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe vida que Deus não possa transformar completamente. Quando Deus faz essas perguntas, aqui ele fez a esses personagens bíblicos para servirem de modelo para nós. Na realidade, Deus está perguntando para mim e para você, onde é que nós estamos? Deus está nos sacudindo para nos fazer pensar e avaliar sobre o nosso relacionamento com Deus. Quem é Deus na minha vida? Que espaço que esse Deus ocupa na tua vida? Que tipo de relacionamento você tem tido com Ele? Qual é a tua prioridade? Fazer a vontade de Deus ou fazer a tua vontade? As perguntas de Deus são para nos salvar. Deus não pergunta porque Ele não saiba. Ele pergunta porque nós não sabemos. Nós tratamos o pecado com banalidade. Nós barateamos o sacrifício de Jesus. Nós achamos que se pecar e pedir perdão, está tudo bem. Só que o pecado, mesmo perdoado, ele traz consequências. Traz consequências para quem pecou e traz consequências para quem sofre o resultado do pecado de outros também. É por isso que Deus diz na Bíblia: não matarás, não adulterarás. Por que Deus fala sobre isso? Porque Deus sabe o sofrimento que isso provoca em quem peca e em quem convive com o pecador. Deus sabe que o pecado traz consequências terríveis, extremamente dolorosas para todos que estão envolvidos. É por isso que Deus diz: não faça. E é por isso que Deus pergunta: onde você está? Onde você está? O que é que você tem no teu coração? A Bíblia diz, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que predomina na minha vida? Nós temos que parar para pensar sobre isso. Como eu já falei outras vezes aqui, nós não somos cidadãos desse mundo aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós temos que aprender, ainda aqui nesse mundo, a viver pelos padrões e os princípios lá do céu. Nós precisamos parar e pensar na nossa vida. Não é somente porque nós somos membros de uma igreja que nós já temos o nosso passaporte da salvação carimbado. Nas duas situações, tanto com Adão e Eva, como com Caim, as perguntas de Deus, o que Deus ansiava que eles se arrependessem, que eles confessassem os seus pecados, que eles reconhecessem quem eles eram. É isso que está lá, aquela parábola que Jesus conta para nós lá em Lucas 18, verso 10 a 18, sobre o fariseu e o publicano.
Quem saiu perdoado da igreja foi aquele que se enxergou, foi aquele que se viu como um pecador, que é isso que nós somos. Mas essa consciência, essa visão, a gente só tem a partir do momento que a gente vive na presença de Deus. Nós vamos ter uma música agora, a Kane vai cantar para nós, e eu gostaria que, enquanto você ouve essa música, que fala exatamente disso que nós lemos na Bíblia, do jardim do Éden, do paraíso de Deus, da queda de Adão e Eva, você olhasse para dentro de você. Mas você olhasse para dentro de você, se colocando na presença da luz de Deus. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém.
maior problema do pecado não é o pecado propriamente dito. Porque para isso, Deus já tem a solução. Jesus já morreu na cruz. E foi essa promessa, a primeira promessa da Bíblia, lá em Gênesis 3,15. Quando Deus deu em meio às maldições, para a serpente, para a mulher, para o homem, Deus deu esperança de salvação. Deus disse que eles não ficariam desamparados. Mas o maior problema do pecado é para onde, após o pecado, nós podemos ser levados. Por exemplo, Judas, após o pecado, ele buscou solução aonde? Numa forca. Pedro, após o pecado, após ter negado a Cristo, ele também traiu Jesus. Ele traiu Jesus da mesma forma que Judas. Só que quando ele sentiu o olhar de amor de Jesus sobre ele, ali ele chorou amargamente. Foi ali que se deu a verdadeira conversão de Pedro. A partir dali, a partir daquele momento, quando eles receberam a missão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a sombra de Pedro curava. O problema não é o pecado. O problema é eu enxergar a minha fraqueza. É eu entender que eu preciso desse Deus, cada dia mais. A cada dia mais. É eu entender que sem Ele eu não sou nada. Eu preciso me enxergar para me arrepender, experimentar o verdadeiro arrependimento. Só o arrependimento genuíno é que fecha as brechas, impedindo que Satanás tenha acesso à minha vida. Só a consciência de que eu preciso desse Deus cada vez mais. E que nós possamos sair daqui entendendo melhor essa necessidade. E que esse entendimento nos una hoje mais a Deus. E amanhã muito mais que hoje. E depois de amanhã muito mais que amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Que essa consciência, que esse entendimento da necessidade que eu tenho de Deus, me faça, e a você também, caminhar cada vez mais na direção do seu amor e do seu poder. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor, por sermos como somos, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, através da comunhão contigo, do poder do Espírito Santo e do sangue do Cordeiro derramado lá na cruz do Calvário, Senhor. Nos ajuda para que possamos ser completamente restaurados, completamente transformados, Senhor, à tua imagem e à tua semelhança, Pai Santo. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a vencermos as nossas limitações, as nossas fraquezas, a inclinação natural que temos para tudo aquilo que nos afasta de Ti. E pelo nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti para que o Senhor retire da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que possa nos afastar ou nos manter longe de Ti, Pai. Nos dá cada vez mais amor por Ti, cada vez mais fé, cada vez mais confiança no Teu poder. Nos faz cada vez mais ouvir a Tua voz, nos faz ser sinceros nas respostas às perguntas que o Senhor nos faz, reconhecendo a nossa limitação e a necessidade que temos, Senhor, de uma vida junto contigo, Senhor, de uma caminhada pelo Teu caminho, pelo caminho que existe em Cristo Jesus. Pai Santo, agora vamos para casa, nos acompanha, Senhor, nos livra do mal, nos dá a Tua paz e nos dá a certeza também, Senhor, de que
o Senhor é plenamente habilitado, plenamente capacitado para fazer de cada um de nós que aqui estamos nessa noite, Senhor, cidadãos do teu reino. Mantém em nós, Pai Santo, essa certeza, essa esperança, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo.